Mais um TechCast com a Pri, quarto, é isso mesmo, gente. Hoje o convidado é de honra, porque eu conheci ele já há um tempinho. E a gente se reencontrou esse ano aí pra gente poder contar a história dele. É fora de série, história de superação, identidade, esporte. Meu Deus, tem tanta coisa boa aí, uma família linda. Meu Deus, um abraço aí pra esposa dele que já tá vendo aí. Mas você só vai saber depois da vinheta. Roda a vinheta! Como eu falei pra você, você deve estar curioso pra saber quem tá aqui comigo, né? Gente, assim, eu pedi pra ele trazer as medalhas dele. Ele não trouxe, mas vai ficar lá pro final as fotos dele. Eu trouxe até as minhas medalhas porque ele disse assim, quer saber, eu vou competir com ele, porque a música Priscila, ela é competitiva, né, gente? Então eu quero que dar boas-vindas ao Daniel Borges! É muita medalha, que muita bom, medalha. é muita medalha. Mas assim, eu também tenho, tá? Eu também tenho. Eu trouxe ele pra te provar que eu sou esportista. Como se eu pudesse, né, provar alguma coisa. Mas que bom recebê-lo, é uma honra pra mim estar recebendo você. Pra quem não sabe, o Daniel, ele fez parte de uns eventos do Compaixão Movimento lá atrás. Foi o que isso? 2019? Menos? Foi 18. Ah, 2017, 18 ali, que foi bem no início. Foi 2018, eu tinha acabado de voltar do meu segundo campeonato mundial, eu tinha acabado de ser bicampeão mundial. Uau. E aí eu me lembro que eu dei um testemunho na igreja na época, e aí vocês me chamaram para fazer um evento numa cidade. Era Biguaçu, foi Biguaçu? Não, foi uma cidade mais longe. Canoinhas, tu foi? Foi Canoinhas. Tu foi em Canoinhas com a gente. Cara, tu fez 2 eventos com a gente. Foi. Eu lembrava de Canoinhas. Sim, foi lá no Instagram, tem as fotos lá, palestrando lá, contando testemunho lá em Pô, Canoinhas. que massa. Então, tá vendo? A história é muito longa, gente. Temos história aí. Que honra estar recebendo. A esposa vai bater nele porque já é tarde, a hora da gravação. Bate Né? não. Ela é um amor, eu tô brincando. Ela é um amor, uma companheira nata aí. Manda um beijo pra ela, tá? Manda aí pros seus filhos. Né? Dani, conta um pouquinho aí da tua história. Vamos voltar lá atrás, sua infância, vamos lá. Como dizia meu amigo Jack, né, vamos por partes. Vamos por partes, vamos lá, vamos separar aí. Vamos na primeira infância, então, né? Vamos lembrar aqui, todo mundo que nasce numa família estruturada, e eu vou usar o termo família estruturada, ela tende a conviver numa bolha durante um período. Uhum. Uma bolha de amor, uma bolha de aceitação, uma bolha de cuidados, tá tudo certo. Sim. Só que aí chega o período escolar, aí você é obrigado a sair da bolha. Sim. Quando você sai daquela bolha de proteção, de cuidado, de amor, de carinho e aceitação, Tem desafios. você cai no mundo e lá você encontra crianças das mais diversas estruturas familiares, com as suas mais diversas condutas, e a criança tende a rejeitar o diferente, de imediato. É muito rápido isso. E eu me lembro que quando eu fui para a escola, foi ali que eu comecei a ter minhas primeiras dificuldades de entender como a sociedade me percebia comparado com o que a minha família me percebia. Uhum. E durante muitos anos, vou te falar, 6, 7, 8, 9 anos, durante todo esse período eu lidei bem. Ali para os 10 anos de idade, a sociedade começou a falar mais alto do que a família falava. Porque daí começa você como indivíduo a se enxergar como... Você não vê mais como a família te vê. Você começa a tentar se entender como indivíduo na sociedade, né? Porque o adolescente é bem nessa fase, né? De comparação, de olhar, de perceber o que está ao redor. Porque antes é o que você falou, bolha é família, o que a família fala é lei, né? E aí quando você vai para a escola realmente tem essa... E aí eu lembro que para 9, para 10 anos eu definhei emocionalmente. Sim. Porque daí o Daniel que não se importava com a deficiência, o Daniel que se movia naturalmente, o Daniel que participava de tudo, eu já não queria mais para a escola, quando eu queria ir para a escola eu já ia com as blusas de manga comprida, escondendo o meu braço, né? Eu já não sentava mais na frente, sentava mais ao fundo, eu já não era mais, não tinha mais o mesmo comportamento. Meu comportamento não era mais natural, meu comportamento era de defesa, praticamente se escondendo. Até o ponto de eu não querer mais ir para aula. A questão que você foi no parto, como foi, eu acho que para o pessoal poder entender, né? Que a gente falou o que é, né? Que tipo de deficiência é, eu acho interessante falar. Eu sou portador de uma genesia, deixa eu destacar no braço aqui, uma genesia de membro superior. Né? Isso aqui, algumas das genesias
são oriundas de deformação genética, outros a genesia não se tem explicação de por que aconteceu a genesia, e algumas é por consumo de medicação. A minha, no caso, foi por uso de talidomida pela minha mãe na gravidez. Eu sou um dos últimos descendentes dessa geração vítima de talidomida. É um remédio para enjoo muito revolucionário na época, né? Lá na final da década de 60, início da década de 70, era muito revolucionário. Naquela época não tinha internet para estimular as informações rapidamente, então só se foi perceber que aquele medicamento causava uma contraindicação, né, de má formação dos fetos depois de muitos anos. Que loucura. E no interior do Rio Grande do Sul, na época, essa informação demorou mais a chegar. E minha mãe tomou. E a minha mãe tomou no início da gravidez algumas vezes o medicamento de talidomida. E eu tive vou te falar assim, a sorte de ter nascido com a deficiência somente no braço. Porque conforme a quantidade de injeção da medicação, essa deficiência poderia atingir os dois braços, as pernas, os órgãos internos. E no meu caso foi somente o braço. Quis Deus que fosse o suficiente só nesse braço para que eu pudesse ser o que eu sou. Talvez se fosse os dois braços, talvez eu não fosse o que eu sou hoje, né? Talvez fosse outra coisa, com certeza, né? Mas foi somente no braço. Então fechamos esse parente. Quando eu passei a ter crise de identidade, foi no primeiro momento que eu tive crise de identidade. Eu preciso te contar. Meu pai usava um exemplo bem legal comigo. Ele dizia assim: filho, todos nós somos iguais. Nós somos iguais. A questão é que nós somos iguais com características diferentes. Por exemplo, o pai é magro, a mãe é magra. A mãe tem o nariz bonitinho, já o pai tem o narigão. O pai é um ladrão de oxigênio. E assim como tu riu, eu ria também, eu achava engraçado. Porque vai no modo lúdico, né? E aquilo, tipo, cara, beleza, todo mundo é igual, eu também sou igual, meu braço é um pouco menor do que os outros, mas tudo certo. Mas lá na escola, lá na rua, não era essa percepção. Lá era mãozinha. Só que o mãozinha era pejorativo. Mãozinha, o deficiente, como é que eles me chamavam? Né? Eu vou lembrar. Mas daí começou o bullying, né? Porque hoje a gente entende como bullying, não sei se... É bullying. Né? Só que naquela época a gente lidava diferente com bullying. Eu, durante muitos anos, eu sofri com bullying. Mas meu pai, na época, começou a agir diferente comigo. Eu me lembro quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, e eu já estava revoltado, Aí me lembro que um dia eu cheguei em casa e eu e meu irmão já não tinha, nós dormíamos cada um numa cama, um do lado do outro. Quando eu cheguei em casa não tinha mais umas duas camas, tinha uma beliche no quarto. E aí foi o primeiro padrão de mudança de comportamento que o pai teve comigo. Quando o pai, depois falando com meu pai me contou: Daniel, de um dia eu percebi que eu não podia mais te criar como um filho, te protegendo. Eu tinha que te treinar para a vida. Porque ou eu te protegia... Você continuava na minha bolha de proteção, lá fora não ia ser assim. Ou eu te preparava para a vida. E para te preparar para a vida, eu tinha que mudar algumas coisas na forma como eu te criava. Ele tentou fazer isso me explicando para pedir perdão. E eu disse: não, pai. Mas quando ele contou isso pra você, depois de mais velho? Não, depois de adulto. Depois de adulto, uma vez nós trocando uma ideia, e aí foi se justificar. Eu falei: não, pai. Justifica não, tu foi perfeito. Fez certinho. Então a primeira coisa que o pai fez foi a beliche. Você tinha que subir. Eu tinha que subir, só que ele tirou a escadinha. Olha só. Não era só mudar o cenário. É o irmão mais velho, né? Sou mais velho. É colocar um cenário de dificuldade. Sim. Né? Dentro de casa pra você ir acostumando. E aí aconteceu. Ele falou: Josias, tu dorme embaixo. Se tu deixar o Daniel deitar contigo, tu apanha. Olha só. Naquela época não tinha castigo, cantinho de pensamento. Né? Não, e a palavra bastava, né, gente? Eu costumo dizer, né, que a primeira tatuagem de muitos aí foi Havaianas. Eu costumo dizer que a palavra do meu pai não tinha curvas. Posso dizer que a palavra do pai não tinha curva. Mas tava no olhar, às vezes. Então era reto, cristalino. E aí ele disse: ó, daqui a meia hora eu volto, tem que estar lá em cima. Fechou a porta, saiu. Eu me lembro, você olhava para aquela cama, parecia que era gigantesca, enorme.
E meu irmão botou pra baixo descoberta, aqui tudo bem. É claro, senão ele ia apanhar. Não é bobo, né? E aí eu tive que tentar. Tentei, não consegui uma vez, tentei 2 vezes, acho que na terceira ou 4ª vez eu consegui subir. Tudo errado, me agarrando, fazendo força. Mas eu lembro da sensação até hoje, Priscila. Eu cheguei cedo no beliche. Olhou pra baixo. Olhei pra baixo e falei, nossa, Eu consegui. que legal. Demais, alto aqui em cima. E eu desci, subi de novo, desci, subi de novo. Daqui um pouco eu já tava subindo numa pernada só. Botar uma pé embaixo, jogar a perna pra cima e eu subi direto. Cara. Isso no mesmo dia. Cara, que me deu uma adrenalina tão boa, tão boa. Aí o pai veio, eu já tava feliz da vida e tal. Sim. No outro dia eu falei, pai, eu quero mais. Uau. Eu quero aprender a nadar. Porque é uma coisa que eu não fazia ainda. Né? Eu não fazia quase nada na época. Mas eu quero aprender a nadar. E o pai tem certeza? Vai ter. Então tá. Eu quero. Eu quero. Então nós vamos lá pro Rio no final de semana. Sim. Aí no final de semana nós fomos pro Rio, no Rio Ibicuí, lá no sul, Santa Maria. E na cidade do Rosário do Sul. Né? E aí ele me explicou como é que fazia o movimento, assim, batia as perninhas e tal, botou em cima da minha barriga ali. Entenderam? Entendi, beleza, então tá. Te jogou. Me jogou dentro do rio. Esse é o pai raiz. Esse é o pai raiz. Quase morrendo lá. Não, tá nadando errado. Vamos de novo, falei. Vamos. E aí? Na terceira vez eu saí nadando. Olha só. Mas sabe uma coisa interessante que eu vou te contar, Priscila? Eu lembro, nesse dia, eu lembro da minha mãe chorando. Nossa. Na beira do rio. Eu só quando tenho a memória assim, tu lembra de estar vendo? Sim. Ela estava chorando na beira do rio, mas ela não desautorizou meu pai. Uau. Ela ficou lá. Porque o que ele estava fazendo parecia bruto, parecia fora do padrão, parecia do jeito mais difícil. Mas ele me preparou do jeito mais difícil para que eu pudesse já estar pronto para a coisa mais difícil. Para quando eu enfrentar as coisas difíceis já eram naturais. Eu já estava condicionado a lidar pelo mais difícil, então tudo que viesse que não fosse mais difícil, isso saía naturalmente. Show. Eu lembro que a mãe não desautorizou o pai, por mais que ela estivesse sofrendo de ver o filho ser desafiado, o filho deficiente, o filho pobrezinho, coitadinho. Mas eles tinham fechado um acordo. Eles tinham um pacto entre eles. O Daniel precisa ser preparado para a vida. Deixa eu cuidar disso aqui. Então nós vamos tratar ele diferente. Né? E assim foi, Priscila. E aí eu me lembro que quando eu aprendi a nadar, foi uma experiência incrível. Foi, Imagina, 10 anos ali, eu consigo. Aí vai, vamos pra praia. Não. Vamos pro clube? Não. Vamos treinar primeiro. Porque daí o meu pai ficou preocupado em como eu podia lidar com a rejeição. E esse é outro fator interessantíssimo na história, é de como que a gente prepara os filhos, ou prepara os amigos, ou prepara a família para como lidar com a rejeição. Tu tem 2 caminhos para lidar com a rejeição. Ou tu entender ela, ou tu evitar ela. E você escolheu? O pai escolheu de eu evitar a rejeição. O que o pai fez? Montou uma piscina em casa, uma piscina redonda, e todo dia eu tinha que nadar 45 minutos. Amarrava uma corda na minha cintura e eu ficava lá na escada. Todo dia. Até o dia que fosse bom. Agora tá liberado. Vamos pro clube, vamos pra praia, porque agora você vai nadar tão rápido ou quanto as crianças. E aí eu me lembro de uma outra história. Viu? Já vai vindo, né? Vai vindo um flow. Eu me lembro de quando eu fui no clube pela primeira vez, eu fui saltar do trampolim. Sim. Porque eu saltava de cima do muro da casa na piscina. Eu já era doidaço. Daí, vamos pro trampolim, e aí? E fomos pro trampolim. Eu me lembro quando eu cheguei, eu fui entrando no trampolim. O trampolim geralmente na parte mais funda da piscina do clube, né? Sim. Eu me lembro, Priscila, eu comecei a subir na rampa do trampolim, parecia que as pessoas estavam em slow motion do lado de fora, assim, ó. O que ele tá fazendo? Era mais ou menos isso. Tipo, o que ele vai fazer? Cadê o pai dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Eu tenho certeza que eles pensaram, cadê o pai dessa criança? Olha lá. E eu subi lá no trampolim, tal. Pulei, mergulhei. Nadei até o outro lado. Quando eu saí do outro lado, tinha umas 3, 4 crianças em volta lá. Nossa, que legal, tu pulou trampolim. Já me cercaram. Amizades.
e já saí amigo de todo mundo. Eu sou desse jeito, né? A pessoa tá contando, eu quero adivinhar o que eu vou falar. Foi isso. E aí, Ele não deixou passar pra rejeição. Show de bola. Por mais que ele já sabia sobre nadar, mas ele me treinou antes, me preparou antes, para que eu enfrentasse a rejeição, ou a possível rejeição, preparado. Não despreparado. Ele me treinou antes para enfrentar o clube. Não as crianças, mas a conduta, a participação, a interação. Eu não estava limitado em brincar com as crianças. Eu podia nadar com eles. E eu estava autorizado a fazer uma coisa que eles não faziam, que era pular trampolim. Os pais não iam deixar, mas o meu deixou. Tô entendendo. Que loucura. E aí as crianças, nossa, ele pulou trampolim e tal. E a partir dali foi uma sequência de esportes, uma sequência de atividades. E meu pai sempre fazia a mesma coisa. Primeiro eu treinava e depois Te liberava pra ir. liberava para interagir dentro daquela atividade. Foi assim no vôlei. O vôlei foi a mesma coisa. Quando eu decidi que eu queria aprender a jogar vôlei, porque um dia eu vi um garoto com uma muleta, com a perna a perna mecânica, jogando vôlei na escola. Eu falei, nossa, eu quero jogar vôlei também. Tipo o Kiko, assim, sabe? Eu vi o cara jogando. Eu quero também. Eu também quero. Eu cheguei em casa, não, eu quero jogar vôlei, e o pai... E aí, então, Tá. vamos O treinar. pai foi lá, montou uma meia quadra de vôlei na frente de casa, areia, né, A rede. bola, a rede. Meu pai também era meio pai de Kiko, assim, Nossa, sabe? tá. Foi lá, montou a rede e todo dia a gente treinava fundamento. Show de bola. Treinar fundamento. Saque, recepção, levantada, cortada, saque, recepção. Ou seja, ele me ensinou a treinar e jogar antes. Chegou na escola? Escola não. Não? Vamos pro clube. Olha só. Geralmente o clube na escola estava educação física. Naquela época eu fazia acho que basquete na educação física. Mas como que era você na educação física, assim, nesse sentido? Eu já jogava futebol e jogava basquete na educação física. Aí foi quando eu tive vontade pelo vôlei. Entendi. E aí o pai falou, não, tu só vai dizer que jogar vôlei e não jogar de verdade. Isso aqui era a primeira experiência no vôlei, não foi na escola, foi no clube no final de semana. E aí o pai chegou lá e falou, ó, dupla de fora. O pessoal, isso é legal, entra aí. Só que entrou junto com ele na dupla de fora, eu. Todo mundo. Como? Sim. Aí o pai sabiamente vai falar assim, o primeiro saque vai ser em ti. Todo mundo vai dar o primeiro saque no mais fraco. Dito e feito, o primeiro saque foi mim, recepcionei, o pai levantou, cortei na rede, fizemos um ponto. Ninguém imaginou que eu ia recepcionar, muito menos cortar na rede, mas a gente já treinava em casa e foi natural aquilo. A gente ganhou aquela dupla, ganhamos de mais umas outras 3, 4 duplas, meu pai fingiu uma lesão, saiu, alguém faz dupla com meu filho. Pra poder incluir. Todo mundo queria fazer dupla comigo, porque sabia que eu jogava bem. Como que é, né? Um pai com uma visão não tem pra ninguém. E agora, falando, né, de sociedade, a gente tá falando de escola, falando de clube, falando disso. E como é que você acha que é a sociedade de hoje, você falou de antigamente, mas como que a sociedade de hoje está para receber essas pessoas que têm essas imperfeições? Eu vou falar sobre imperfeições. O que você diria, assim, da sociedade de hoje, ou como um todo? Que você que enfrentou isso tem a visão. Vamos lá. Vamos separar entre imperfeição e causa da pessoa com deficiência. Ok. Vamos lá. Dentro da causa da pessoa com deficiência, o mundo hoje é muito melhor. As pessoas são mais receptivas, mais atentas, mais conscientes. O copo está muito mais cheio do que vazio. A sociedade não é ainda o ideal? Não. Mas o que é o ideal? O ideal é o mundo perfeito. O mundo não é perfeito em lugar nenhum. Daí, no mundo real, o ideal não é. Não existe, né? Então, é natural essas dificuldades que muitas pessoas com deficiência têm, mas hoje eu enxergo que a sociedade está muito mais apta a lidar com a pessoa com deficiência do que antigamente. Antigamente só sobrevivia os que tinham um pai como eu, o resto vivia escondido, quase que como um ser inanimado. A gente vê também pela história isso, né?
Pra quem não sabe, o Daniel me ajudou a fazer um trabalho da faculdade que eu tô no último semestre, me ajudou e eu tive que pesquisar muito sobre o paradesporto. E daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né? Mas ali, estudando a história do deficiente físico, porque querendo ou não, eu tenho um pai também deficiente, né? E eu lembro, assim, na minha adolescência, eu saindo com ele na estrada, assim, na minha adolescência. Durante criança, eu nunca tinha percebido esses olhares e as questões. Mas quando eu comecei a sair com ele na rua pra ir comprar as coisas na vila, porque chamava de vila, cidade pequena, né? E a gente ia na vila lá comprar alguma coisa no mercado, alguma coisa, eu ia com ele, cara. Não tinha um que não olhava. E eu dizia, meu Deus, o que tem de errado com meu pai, sabe? Tipo assim, aí eu, como adolescente, comecei, às vezes, a ficar meio tímida, por que estão olhando? Cara, que loucura essa questão dos olhares, né? Mas isso é mais insegurança de quem percebe do que de quem tá olhando. Com certeza. Porque às vezes quem tá olhando tá curioso. Mas é legal falar isso, porque não é normal na casa, no seu convívio. Eu vou te falar por mim, eu quando vejo um deficiente físico, eu fico lá. Você olha, eu fico olhando também, igual. porque eu fico observando, cara, como é que ele faz isso? Entendeu? Só que às vezes eu percebo que a pessoa tá constrangida e a pessoa me vê que eu também sou deficiente, ela relaxa. Tudo bem. Que loucura. Mas ela estava encanada antes. Mas as pessoas encanam com um olhar. Mas isso não é só o deficiente. Tu, Priscila, se tu for andar na rua e alguém começar a ficar te olhando, tu vai tentar julgar o que tá errado. Eu tô suja, a maquiagem, descabelada, minha roupa rasgou, tá rasgada. Mas tu vai pensar alguma coisa do tipo assim. Então, às vezes o sentimento tá muito mais na pessoa, em nós, do que quem tá olhando a gente. Sim. Né? É legal falar isso. Interessante isso aí. Porque não tinha olhado por esse... A maldade tá sempre dentro da gente. Isso é em todo tipo de relação. Show. Entendeu? E se a gente for olhar na causa, às vezes as pessoas não olham com a maldade. Elas olham com curiosidade. Mas a insegurança de quem está recebendo o olhar distorce o sentimento. Como eu falei no início, hoje não, misericórdia. Hoje não tem mais isso e totalmente diferente. Mas eu digo assim, na época ele estava começando a adolescência, daí, sabe? Porque o adolescente ele já tem as suas próprias inseguranças, né? Você quer sair tudo... Eu vejo pela minha filha. Antes era, teu cabelo horrível, tanto faz. Agora, meu Deus, deixa eu arrumar o cabelo de escovar. E às vezes, vamos. E eu vejo que o adolescente ele tem muita essa questão de insegurança consigo mesmo. Aí eu fico pensando, né? Na época ali, eu com meu pai, puxa, todo mundo olhando, por que estão olhando, o que tá acontecendo? Então, tipo, realmente era algo meu. Porque meu pai não tá nem aí. Eu vivo falando assim, meu pai é a pessoa mais desencanada do mundo. A autoestima dele é fora de sério. Ele faz piada com ele mesmo e ele tá tudo bem. E, gente, eu sei o pai que eu tenho. Meu pai é um cara forte, meu pai é um guerreiro. Igual você falou, né? Tem dois tipos de pessoas, né? Igual teu pai que joga pra vida e aqueles que ele tem. E os pais do meu pai tiveram 3 filhos com deficiência visual. Nossa. Eles são 9 irmãos e todos os homens, menos um tio, têm deficiência visual. Tem um tio só que enxerga o homem. Os outros 3 homens da família... Uma coisa genética? Era genético. O meu pai é glaucoma congênito, mas o outro foi catarata e o outro... Eu nunca sei o que aconteceu com o tio Celso. O tio Celso vai contar outra história pra mim, porque eu nunca sei. E aí, os 3 deficientes visuais. E sabe o que aconteceu com 14, 15 anos ali, 16, se eu não me engano? Eles saíram de Monte Castelo, que é do lado de Canoinhas ali, interior, e vieram pra Florianópolis estudar, ali na fundação. Aí quando teve o evento, foi na fundação, eu disse, caramba, que massa. Da hora. Então, voltando à questão da pergunta, a sociedade hoje, ela lida melhor com a deficiência. Uhum. Ela lida melhor com a deficiência do que com a imperfeição. Me explica isso aí, vai lá. Se tu for olhar hoje, as mulheres deixaram de ser diferentes. Elas são todas parentes uma das outras. Um padrãozinho do jeito. Tem um padrão, todos com a mesma bochecha, todos com o mesmo beijo, todos com o mesmo cílio, com o mesmo maxilar. São todas parentes. Meu Deus, olha só. Mas por que elas fazem isso? Porque elas não lidam com a pequena imperfeição, ou os pequenos traços, ou as pequenas marcas da vida. Só que não tem a ver só com o padrão estético feminino, tem a ver com o masculino, tem a ver com tudo. Com o mundo de hoje, a sociedade, né? Como toda a sociedade hoje não lida com a imperfeição. Uhum. A sociedade, ela quer relacionamentos perfeitos, pessoas perfeitas, condições perfeitas, para que elas façam alguma coisa e vivam alguma coisa. Uau. Só que a realidade nunca vai te dar coisas perfeitas. Nós carregamos a marca da vida, do tempo, em nós. As variações de experiências que cada um de nós tem
moldam os nossos comportamentos distintos também. Ou seja, nós vamos ter desafios em relacionamentos, nós vamos ter marcas que a vida vai nos dar, que a gente vai carregar, e as coisas ao nosso redor nem sempre estão dentro do nosso controle, as coisas vão ser diferentes do que a gente quer. Essa é a realidade da vida. Só que as pessoas hoje querem tudo perfeito. Coisas perfeitas, circunstâncias perfeitas, pessoas perfeitas para que elas possam viver. É só ver o índice de divórcio. As pessoas acabam não vivendo. Não conseguem. E aí eu percebo essas coisas até nos hábitos de consumo. As pessoas, nós temos que cuidar da natureza. Nós temos que consumir menos. Nós temos que melhorar nossos meios de produção. Aí vem lá os grupos veganos, vem os grupos de esquerda, vem os pessoas ambientalistas, todo mundo, queremos um mundo melhor. Legal. Mas as mesmas pessoas que fazem isso são as mesmas pessoas que consomem produtos o tempo todo, trocam aparelho de celular o tempo todo, trocam de marcas de roupas o tempo todo. Se a roupa já tem uma manchinha, já não usa mais, se a roupa está desgastada, já não usa mais. E se ela for comprar um produto no mercado, ela só compra o que está perfeito no mercado. Acontece. As marcas contabilizam tudo isso. O índice de desperdício dentro de supermercados de alto padrão é maior. Porque se tem uma marquinha na maçã, ela já vai para o descarte. Que loucura. Porque ninguém vai comprar ela. Só que aquele desperdício é contabilizado, que a porcentagem de desperdício volta em forma de preço mais alto. Só que o consumo foi desperdiçado, e assim vai para a fruta, vai para a roupa, vai para tudo. Então, lembra antigamente quando a gente ia no mercado? O dia da promoção da fruta, é que as frutinhas estavam mais estragadinhas, é o dia da promoção. Passada já, né? Hoje em dia não, tu vai em qualquer supermercado, o dia da promoção da fruta, estão todas perfeitas. O que mudou-se a maneira de fazer o negócio. Agora vai lá, coloca no preço de custo. Não é mais nem para promoção. Coloca no preço de custo e bota a diferença de preço em outros produtos para poder chamar o público. Então, tudo em nós mudou. Os padrões de consumo, os padrões de negócio, os padrões de mercado, porque nós não sabemos mais lidar com a imperfeição. Com a imperfeição, ok. Mas lidamos melhor com a deficiência. Porque agora já está mais consciente essa questão. Doideira isso, né? Doideira. Cara, é legal abordar isso porque eu acho que, por mais que seja mais falado, ainda é pouco falado. Eu, na minha concepção, eu não sei se eu também estou em outra bolha. Eu não sei, sabe, essa questão da bolha eu acho que é legal falar também, né? Porque, por exemplo, o dia, como eu tava falando, né? Ele vai contar a história dele ali, da ONG que ele tem e tudo mais. Mas agora, falando do evento que eu fui lá com ele para fazer o meu trabalho, tinha que estar num lugar onde tivesse paradesporto e tinha que relatar o que estava acontecendo naquele evento e tudo mais. E, gente, foi tão legal. Foi tão legal estar lá. Eu me emocionei tanto desde o início, até a hora que eu cheguei, eu nem fui te procurar. Eu fui andar. Andei por tudo, olhando as famílias, olhando quem tava ali. E aí, tipo, na hora de relatar isso, gente, eu me emocionei de novo. Porque eu vi muito, assim, não sei se tu chegou a ver, talvez não, porque você tava envolvido bem com o jiu-jitsu ali, né? Para jiu-jitsu. E aí, tinha famílias que estavam ali em peso com a criança. E não só isso, às vezes tinha, tipo, gente no celular, tios, parentes, e, tipo, fazendo vídeo chamada pra poder ver eles fazendo parte daquele evento. Aquilo foi tão legal, sabe? Tô entrando no assunto, Priscila, que é uma das minhas bandeiras hoje. Tipo assim, todo mundo fala que o esporte muda as pessoas. E o esporte realmente muda as pessoas. O esporte dá melhor condicionamento físico, ele te dá, né, algumas noções de comportamento social, de interação, superação de si próprio, disciplina. O esporte dá algumas coisas para nós. Só que quando você pega o esporte dentro da pessoa com deficiência, muda tudo. Porque o que a pessoa com deficiência pensa sobre ela mesma? Eu sou diferente, eu sou incapaz, eu não consigo fazer o que os outros fazem, eu não consigo viver o que os outros vivem, eu estou passando por essa vida e quero passar o mais rápido possível, porque aqui Meu Deus. eu estou em lugar nenhum, eu estou em nada, eu sou um nada. E eu falo essas coisas porque eu converso com muitas pessoas com deficiência, eu escuto essas coisas. E aí eu vou te falar uma coisa, como cristão. Como cristão, nós falhamos. Sabe onde que eu vou te falar que nós falhamos, Priscila? Se tu pegar o censo do IBGE,
e tu sabe disso, de 19 a 23% da população possui deficiência física. Certo? Sim. Nas igrejas que você frequenta e já frequentou, alguma vez você viu 23% das pessoas que estavam lá sendo pessoas com deficiência? Não. Onde estão essas pessoas? Mas o Cristo veio para essas pessoas? Com certeza. A salvação é para essas pessoas? Com certeza. O Espírito Santo quer habitar essas pessoas? Com certeza. E por que vocês, pastores, não alcançam esse público também? Uau. E eu acho Aí tu me devolve, tá? Por que tu não faz isso então, Daniel, também? Não, mas eu não vou falar isso pra ti porque até no jiu-jitsu que tu fez aquela vez na igreja, eu não sei se era já para desporto. Não. Não era, né? Mas olha que loucura, mas né? vamos pensar nisso, cara. Como que a gente como cristão falha? E é uma coisa que tem me incomodado muito isso. Mas sabe que é uma coisa que eu já abordei aqui no Tete a Tete. E vou compartilhar agora com você novamente, que é: eu sonho com um dia que vai ter alguém interpretando Libras. Sabe? Eu só sei falar oi, tudo bem? É isso que eu sei. Cara, que loucura. Eu quero aprender mais de Libras, mas eu quero muito... Mas tu reduziu apenas aos surdos. Não, exato. Mas, o cego consegue mas ouvir. já pensou que poderia ter um baixista cadeirante? Com certeza. Que poderia ter um cantor cego? Meu pai é pregador, né? Meu pai é pastor cego. Que poderia ter N outras atividades, N outras coisas que pessoas com deficiência tivessem salvas, convictas do Cristo, recebendo a informação, tipo, Jesus morreu para te salvar e Ele vai transformar a tua vida. Talvez Ele não te cure nesta vida, mas na glória... Você vai ter o corpo glorificado. Você vai ter o corpo. Mas por que a nossa mensagem não chega, Priscila, nessas pessoas? Por que essas pessoas não estão na igreja? Bom, eu penso que também pode ser, né? Vou agora usar uma conjectura que eu não sei. Meu Deus, não sei essa resposta. Mas eu sei, assim, que é a mesma coisa que você me falou lá no teu evento. Priscila, não sei quantos por cento, agora eu esqueci o tantos de por cento, tem lá no meu trabalho, já esqueci. Tantos por cento de mulheres com deficiência não fazem parte do para-jiu-jitsu ou do esporte nenhum. Né, por insegurança e tudo mais. Será que também não é a mesma causa para não estar dentro das igrejas? Por que eu falo isso? Porque a porta da igreja é aberta para todos. E nunca foi excluído, não. Você não pode servir na igreja porque você tem uma deficiência. Tanto é que nós temos o cadeirante Matheus que faz o curso, né, do GPS, né, com a gente. E, cara, que cara fantástico. Não é porque ele é cadeirante que ele não é fantástico, entendeu? Uma pessoa incrível, criativo e tá em todos os cultos e tal. Mas por que outras pessoas estão mandando? Não sei. Porque a porta está aberta, sabe? Tu entende? Que daí entra numa filosofia muito doida. Quando a gente quer atingir os jovens, a gente vai ter os jovens. Então temos que ir até eles. Show? Certo? Show. Quando a gente Concordo. quer os idosos, a gente vai onde eles estão. E é o que eu faço hoje. O que eu faço hoje, eu faço com o esporte. Com o esporte, hoje, com a Federação Catarinense, que é a nossa ONG, com o esporte a gente vai até essas pessoas para dizer para eles, ó, existe um esporte para você que aceita 27 tipos de deficiência, que vai te ensinar a trazer eficiência para a tua movimentação corporal. Tem um esporte aqui, ó, que tu pode não ser um lutador, mas você vai saber cuidar de você mesmo. Você vai saber defender teu filho. Você vai saber defender tua família. Existe um esporte que vai te dar um novo preparo muscular para que você enfrente outras adversidades. Então, hoje, eu, Daniel, como esportista, eu vou atrás dessas pessoas. Show. A igreja está na hora de fazer a mesma. Mas eu vou te falar, que legal, quando eu converso contigo, eu trouxe essa provocação para ti, na verdade, essa provocação cortou primeiro em mim. Não, com certeza. Eu sei primeiro disso. Cortou assim, ó. Vou compartilhar contigo. Show, e agora tá pra ti também. Te pegou aí. Por que a gente não está levando a salvação da qual a gente é beneficiário? Nós somos beneficiários de uma salvação. Eu acho interessante falar isso, porque pode ser também, né, que muitas pessoas culpem Deus. Ah, Deus existe mesmo, então por que eu nasci assim? Pode ter, né? E o meu pai, ele fala algo assim, que por muito tempo ele tentou o transplante. Inclusive, quando ele soube que eu ia nascer, ele disse, cara, eu quero ver minha filha. Se Deus vai me dar uma filha, eu quero ver minha filha. E ele foi atrás do transplante, ele foi atrás de querer, né? Ele sabe que antes ele via vulto e, tipo, não sabia se a luz estava acesa ou não. Hoje, depois do transplante, deu negado.
deu rejeição, o transplante ele perdeu total. Hoje não tem nem o globo ocular. Hoje ele usa prótese no olho, né? E aí ele ficou indagando a Deus. E isso já cristão. Olha só que loucura, né? Pra ver como que é. Passa por crise, normal, né? E ele disse, cara, Deus, por que tu me fez assim? Eu quero ver minha filha, tá. E aí, nesse período, Deus deu uma visão pra ele de como eu era. Forte, né? Me deu uma visão de como eu era e ele descreveu eu pra minha mãe. Ela é assim, e ela, cara, é assim. Olha só que louco. Aí tá, daí depois de um tempo, já mais velha, já adolescente e tal, ele me pediu de novo pra Deus, como meu filho tá hoje? Sabe, tipo assim, e Deus deu pra ele. Olha que loucura a experiência que ele tem com Deus. E aí um dia ele veio pra mim, filha, eu tenho uma pintinha no queixo, eu tenho não sei o quê. E ele foi falando como eu era. Cara, eu chorei horrores. Eu disse, meu Deus, meu pai sabe como eu sou. Sabe, eu também me senti vista pelo meu pai. Cara, foi forte demais. Só que daí teve um período que ele disse assim, que um dia ele indagou Deus e Deus respondeu ele assim, filho, eu vou te usar assim pra minha glória. E tem uma passagem na Bíblia que, não sei se ela segue agora, não vou saber quem que é, mas que ele era assim para que a glória de Deus fosse glorificada. E, cara, hoje meu pai prega. Meu pai fala da palavra do Senhor. Ele faz tudo dentro de casa, ele cozinha, cara, faz tudo. E eu vejo as pessoas, sabe, olhando pra ele e dizendo, carinho. Então a glória de Deus é revelada através do meu pai. Eu acho isso incrível e eu gostaria muito que isso fosse para outras pessoas. E que bom que você já tem esse caminho de saber onde eles estão. Porque, cara, eu sou uma que eu vou querer conversar contigo depois pra saber onde eles estão. Vamos... Isso aí vai gerar uma viagem muito doida. Porque é uma coisa que eu tenho muito interesse, sabe? Porque, olha que interessante. O corpo pode ser imperfeito, mas a alma, o espírito, está pronto para ser santificado e purificado. É isso. Não tem porquê a alma ficar doente. Se o corpo já é doente, por que tem que a alma ser doente também? E muita gente está com a alma doente. E às vezes não tem nem imperfeição física, só está doente da alma. Então, nós cristãos, nós temos um diagnóstico. A gente tem um parecer, um remédio para essas pessoas. E por mais que as pessoas às vezes não vão ter o corpo transformado hoje, mas se elas tiverem a alma curada, certo? Amém. Tá tudo resolvido. A alma estando curada, o corpo ele é passageiro. É isso. Agora, a alma não é. Então é ela que está curada. Então, eu quando penso sobre identidade, eu olho para mim, né? Eu aprendi muito cedo sobre a convicção sobre essa identidade. E isso gera como é que eu vou te dizer? Uma crença, uma convicção. Eu acredito piamente que Deus fez todos nós iguais. É sério. Dentro das nossas diferenças, você mulher, eu homem, eu com o braço mais curto, né, você, né, com as suas características, Deus nos fez igual. E se colocar na condição de vítima é uma desonra para com a criação de Deus. Não. É sério. É verdade. Sabe, eu creio firmemente nisso, que todos nós somos iguais em oportunidades, em destino, em salvação, em tudo. Mas se colocar como diferente, se colocar como vítima, é desonrar tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, eu, Daniel, eu não coloco sobre vítima em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Na pandemia, quando eu quebrei meus negócios, eu não coloquei como vítima. Né? Nas circunstâncias que eu tive dificuldade no passado, eu nunca me coloquei como vítima. Né? Quando eu entrei pro esporte, perdi, demorei anos para poder evoluir no esporte, eu nunca me coloquei como vítima, por causa que eu era uma pessoa com deficiência, porque se colocar como vítima é desonrar aquilo que Deus deu por nós. Dá uma pegação até esse negócio aí. Tô dizendo, a gente tá muito filosófico hoje. Pois é. Né? Então, sabe, se as pessoas puderem entender, cara, vocês entendam, né? A gente não tem por que se vitimizar de nada. São circunstâncias, são diferenças. Nós somos incríveis em nos adaptar. A gente se adapta a qualquer coisa. Se a tua mente estiver livre, você consegue se adaptar sob qualquer circunstância.
você se adapta na fome, você se adapta na riqueza. Cara, um dos programas que mais me provam o quanto que a gente consegue se adaptar é aquele programa Largados e Pelados. Já assisti, sim. Tá? É verdade. Largados e Pelados é a prova viva de que o homem pode se adaptar a qualquer circunstância. Basta Ao frio, ao calor, que a aos mente- mosquitos, que a misericórdia. mente esteja livre, que a mente esteja forte. É. Né? Então, não é uma deficiência física, não é uma ruga, não é uma cicatriz, não é um sobrepeso, não é uma falta de peso, não são essas coisas que podem mover a gente. E que não nos definem também, né? Show de bola. E agora falando um pouquinho mais, né? Tu é tricampeão mundial, é isso mesmo? Já fui. Ah, é? Já foi, não é já mais? fui. Deixou esse título pra alguém? Não, hoje a ideia não é mais o Daniel atleta. Hoje o meu foco é formar novos atletas. Show. Eu não tô nem aí que eu já fui no passado. O que eu já fui é referência. Tem muito para atleta que olha, pô, o Daniel, mãozinha, pô, o Daniel ganhou 3 mundial em Abu Dhabi, pô, o Daniel preside a federação, Abu Dhabi, ó. pô, o Daniel organiza os eventos para atletas, pô, o Daniel. Cara, eu até tenho um apelido, me chamam de Danny White. Danny White. Aham. Como se eu fosse o Danny White do UFC. Me colou esse apelido já. Oh, top. Eu gostei. Então, por que eu faço o que eu faço hoje? Tenho a ONG, faço os eventos e tudo mais. Porque eu quero que novos atletas surjam. Eu quero que novas pessoas com deficiência Isso é um líder. trilhem um caminho que eu trilhei no passado. Show de bola. No passado, eu tive patrocínio. No passado, eu vivi como atleta, sendo para atleta. Eu tinha renda, eu me sustentava, cuidava da minha família como atleta. Isso em 2017, 18, 19. Por que hoje os caras não podem ter isso também? Por que eu consegui? Então, hoje o meu caminho é abrir conexões entre empresas e atletas. Criar os eventos para que os atletas lutem e novos campeões surjam. E que essas empresas vejam esses campeões e mudem a vida deles. A minha vida foi mudada pelo esporte. A minha também. Sou muito bem casado. Já tenho mais de 20 anos de casado com a mulher. 20 anos. Mais de 20 anos que eu tô contando. Gente. 22 anos. 22, vai fazer 23 anos de casado já. Uau. Né? Uau. Com a mesma mulher. Glória a Deus. E que mulher. Linda, mulher, maravilhosa. linda. Cara, fiz 3 filhos com ela. Lindos Né? também. Tem uma família Gente, tem incrível. um filho mais velho, ele tá enorme. Ele me mostrou a foto dele. Gente, eu conheci ele, era pequenininho, com aquele cabelinho escorrido, assim, de índiozinho. O terceiro, Agora o primeiro que eu peguei de terceiro. dizer. Agora o terceiro tá cara do primeiro que eu conheci. Disse, gente, que loucura. 3 filhos, Tempo hein? passado. 3 Então, homens. eu consegui estruturar uma família incrível, Glória a viver uma Deus. família incrível, tenho meu negócio, né, administro e presido uma ONG. E, cara, Deus foi muito bom comigo. Deu as oportunidades e eu fui lá e fiz a minha parte. Né? E hoje, eu quero que as pessoas com deficiência, né, e eu quero que as pessoas com deficiência, porque é onde eu mais atuo hoje, eu quero que elas enxerguem que elas podem mais. Né? Às vezes, a família delas não dá o amor que elas precisam. Às vezes, a família dela não respeita elas. Às vezes, a família dela não entende elas. Mas quando essa pessoa com deficiência física cai no esporte, o esporte te dá novas conexões. O esporte te dá uma nova família. É verdade. Às vezes, você é mais amado pela família do esporte do que pela família de casa. Você é mais respeitado no esporte do que entre o teu ciclo familiar. E eu vejo isso comigo, na minha família. Se eu viajar lá para o interior do Rio Grande do Sul, né, e chegar lá, eles não vão me... tipo, eu fui campeão mundial lá, não sei o quê. Tá tudo certo. É o Dani, é isso aí. Entendeu? Então, o esporte, ele gera essa questão. Então, eu quero levar o esporte para as pessoas. Né? Eu quero levar o esporte para as pessoas. Eu tenho levado. Hoje eu levo jiu-jitsu, mas se eu puder levar outros esportes também, eu vou levar outros esportes. Para que essas pessoas com deficiência descubram o quão eficiente é o corpo delas. Às vezes o adulto ele não percebe a eficiência do corpo dele. Às vezes ele acha que só a mente dele vai ser eficiente. Mas o corpo dele foi feito para ser eficiente. E não é uma deficiência física que vai tornar ele
descapacitado. Por exemplo, o espanhol, eu acho o espanhol brutal demais. O espanhol, a tradução do espanhol para deficiente físico é descapacitado. É fortíssimo demais. Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela não tem capacidades. Show. Não é porque ela tem uma deficiência que ela não tem capacidades. Ela tem, talvez, uma dificuldade para adaptar uma circunstância. Mas se ela adaptar, ela pode se tornar tão eficiente quanto... Tem aquele que não tem a perna e nem o braço, como é que é o nome dele? Eu luto, Priscila, com os caras normal. Eu ganhei meus títulos das pessoas normais. Exatamente. Né? Por quê? Eu aprendi a adaptar. Show. E hoje, quando eu como faixa preta, eu visito as academias e vou aos lugares. E vou te falar, tem uns que querem se desafiar comigo e tem outros que não querem nem se testar para não passar feio de perder pra mim. Eu acredito, Né? eu acredito. Isso é legal. É legal pra caramba, né? Legal, isso me bota a minha autoestima. Lá em cima, é isso aí. A minha autoestima já é meio alta. Aí, ó, pronto, aí, esse é meu pai, então. Então tá certo. Isso foi lá na infância, na adolescência que isso mudou. Porque lá na adolescência, tudo que meu pai fez por mim, me blindou emocionalmente, né, para passar por uma adolescência sem crise de identidade. Eu sofri uma crise de identidade depois dos 10, 11 anos. Mas na adolescência forte, a minha autoestima estava elevada. Eu era tão capaz quanto qualquer outra pessoa. Show de bola. É isso mesmo. As circunstâncias que eu estava envolvido já no esporte naquela época me colocavam em destaque para a par com os não deficientes. E aquilo acabou gerando interesses interpessoais, e as minhas experiências amorosas lá na 14, 15 anos, né, me fizeram entender que, cara, eu consigo tudo na vida. É isso aí. Eu consigo tudo, né? Existe sempre um chinelo torto com um pezinho torto. Pronto, resolvido aí, ó. Tá casado, 23 anos, Quando olha eu isso. entendi isso, eu falei, cara, não existe limite. Não existe nenhum limite para nada. E tu pega a geração hoje, você fala, pô, a geração de hoje, ela é insegura. Tem tanta informação, tem tanta coisa à disposição dela, que eles não conseguem viver nada. É bem isso mesmo. Né? Eu, às vezes, eu vivo na minha bolha de casado, meio por fora, só nos negócios, família e tudo mais. Mas eu percebo no meu filho de 9 anos, que já tem uma amiguinha na escola lá, que já quer ser mais amiguinha dele ainda e tal. E aí eu percebo nele o quanto ele fica seguro perto dela. Uau. Eu fico olhando assim, nossa, se ele soubesse que a vida é tão mais simples do que o medo. Nossa, o medo trava tanto, o medo te impossibilita tanta coisa. É verdade. E eu vejo assim que as pessoas também não estão sabendo lidar com a frustração, né? A frustração é algo assim, um não, a comparação. Nossa, a gente tem trabalhado isso com os nossos jovens aqui, com o Fashion Club, e a gente fala sobre isso. O não que eu não quero receber, como que eu lido com isso. Cara, porque as pessoas não sabem mais lidar. Então a gente tá preparando os nossos jovens pra vida, igual você falou. A gente até usa os logos, seja o protagonista da sua própria história. A gente fala isso o tempo todo porque eles têm que ser o protagonista da própria história. Porque a geração de hoje tá vendo a história de todo mundo. Sabe quando é que meu pai falou isso pra mim? Quando eu tinha 11 anos de idade. Seja protagonista da sua O pai falou assim, tu tem um caminho para decidir a partir de hoje. Ou você vai ser uma vítima da sociedade, ou você vai ser o protagonista da tua história, meu filho. Cara, então glória a Deus, assim, tá tudo no mesmo espírito aqui, ó. É isso. Meu pai me disse isso quando eu tinha 11 anos. Sim. Quando ele mudou radicalmente a conduta dele comigo, ele falou assim, ó, tu tem uma escolha a partir de agora, Daniel. Ou você é vítima, ou você vai comandar a tua história. Exatamente. E eu vou estar ao teu lado para te ser protagonista da tua história. Show de bola. Só que não vai ser como tu quer. E aí foi uma questão de eu aceitar o processo, sabe? E hoje acho que talvez seja um exemplo para dar para as pessoas refletirem, quem estiver assistindo, de que nem tudo é como a gente quer. E o fato das coisas serem diferentes do que a gente quer nos dão as informações para que a gente esteja preparado para os próximos desafios. Sim. Né? E aí eu falo com uma seleção sobre o desafio, não sei como está o nosso tempo aí, mas eu vou te falar uma coisa que o meu maior desafio de todos da minha vida foi andar de bicicleta. Certo. Andar de bicicleta foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Na época, hoje eu considero o surf. A coisa mais difícil que eu faço é o surf, porque o surf ele é uma conexão incrível. Tu entender o vento, a onda,
A velocidade da onda, o equilíbrio e como você se movimenta para entrar na onda, fazer todo esse processo que seja perfeito, é muita informação, é muito detalhe. Aí já tive experiência, é muito legal, muito legal. Acho que eu deveria fazer uma vez na vida, pelo menos. Eu pego onda, né? Se for lá no meu Instagram lá, tu vai ver um monte de foto minha lá, videozinho meu lá, descendo parede pegando onda. Pô, eu vi morar em Florianópolis, Priscila. Vir morar em Florianópolis e não surfar, não pode. Não pode, então, tem um monte de gente que nunca fez isso. Não. Muita gente. Não acredito. Muita gente. Eu vim pra cá, né, frequentei as praias, como todo gaúcho que vem pras praias de Florianópolis, tu vive lá, tu aluga uma prancha e vai tomar caldo, né, achando que tá surfando. Eu vim morar aqui em Florianópolis e pensei, não, acabou esse negócio, eu quero surfar de verdade. Fui lá pra Barra da Lagoa, contratei o professor Magu, se tu estiver vendo esse vídeo, ó, saudade tua, né? Mr. Magu, né? Surfista antigo da Barra da Lagoa. Contratei ele, me tornei aluno dele e comecei a fazer umas aulas. Segunda aula eu já estava me equilibrando em cima da onda. Mês depois eu estava pegando quase que onda sozinho. Muito bom isso aí. E aí é um dos esportes que hoje me dá mais satisfação de viver a conexão. Cara, lá no Suel, tu está sentado em cima da onda, é só tua natureza e Deus. É isso. E essa conexão é muito boa. Primeiro, fisicamente, a água está descarregando tua carga eletrostática, você está tirando excesso de líquido do teu corpo, está acumulando em função que a água está tirando e desidratando tua retenção de líquido, mas aquele clima, aquele ambiente te faz ter uma conexão com o Criador também. Porque tu olha que tudo é perfeito, tu se sente incrível, não tem como nunca ter uma conexão com Deus. Eu me lembro quantas vezes eu estava lá sentadinho, lá, pô, tendo altas conversas, altos papos com ele. em cima da onda, no Suel lá. Ai, que legal. É uma experiência muito incrível. Mas voltando, né, voltando à questão da bicicleta. Cara, a bicicleta é a coisa mais difícil para mim que foi na época. E eu caí dezenas de vezes, porque meu pai não deixava eu aprender a andar com rodinhas. Meu irmão aprendeu com rodinha, minha irmã aprendeu com rodinha, mas o Daniel tinha que ser assim as benditas das rodinhas. Poxa vida. Minha irmã já andava e eu não. E eu queria demais aquilo. E eu tentei muitas vezes e não consegui. E um dia eu cheguei e falei, pai, vou desistir. Pai, eu já jogo vôlei, jogo basquete, nado, faço os cavalos 4 aí. Não vou. Mas acho que isso aqui, eu já tocava violão na época, eu já estava aprendendo a tocar baixo, mas aquilo aí, pai, isso aqui não dá, isso aqui eu não vou conseguir, vou desistir. E o pai falou uma coisa pra mim que norteia minha vida até hoje. O pai falou assim, Daniel, eu te entendo. Só que se tu desistir hoje, daqui a 2 anos, 3 anos, vai ter alguma dificuldade na escola, você vai querer desistir também. Daqui uns 7, 8 anos você vai estar na faculdade e você vai enfrentar as dificuldades da vida um pouco mais adulta na faculdade, com as notas, pressão. E quando você tiver dificuldade, eu pensei várias vezes. Você vai querer desistir. Quando você arrumar um trabalho, for adulto e você tiver dificuldade no trabalho, se você desistir hoje, você vai querer desistir no trabalho também. Quando estiver casado, tiver família, tu vai enfrentar algum problema com a tua mulher, na tua estrutura familiar, e você vai querer desistir também. Porque desistir, Daniel, é um hábito. Eita. Se tu desistir hoje, você vai desistir sempre. Ei, pega essa, varão. Pega essa. Meu Deus. É isso aí. É não desistir. E aquilo... Vamos de novo. Meus joelhos, meus cotovelos, durante muitos anos foram extremamente marcados. De tanto tombo que eu tomei para poder andar de bicicleta. Mas depois dessa conversa com o pai, eu falei, cara... Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos quando a gente teve essa conversa. Aquele dia eu aprendi que desistir é um hábito. Se eu desistisse lá, eu ia desistir em tudo na minha vida. E hoje eu sou o cara que não desiste. Show de bola, é isso aí. É isso aí. No jiu-jitsu eu só desisti, tipo, dar os 3 tapinhas pra começar de novo e vamos de novo. Né? No meu segundo mundial eu deixei quebrar meu pé lá, mas não bati. Meu Deus do céu, sério. Parece que na hora que tu pensa nos dólares, na hora que tu pensa na medalha, né? Tu não pensa direito. Eu tô adrenalina, sei, eu entendo. Meu Deus do céu. Então, se as pessoas puderem levar dessa conversa toda nossa hoje, essa frase, essa história, esse momento que eu vivi, de que
tudo que a gente faz na vida vai virando hábito, né? Inclusive desistir. Desistir de uma coisa vai te fazer desistir de outras. E tem gente que não rompe exatamente por isso, porque quando tá no processo, e aí, o processo dói, gente, mas constrói. Eu vivo falando isso. Dói, mas constrói. Então, cara, passou pela dor, vai ter depois o construir, né? E se a pessoa sempre desistir no processo, então ela nunca vai construir nada. Nada, porque a vida não é de desistir, não é de quem desiste. Eu vou pegar esse gancho para ler a nossa palavra aqui em Filipenses 4. Essa é conhecida, essa acho que você conhece aí. 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso tem a ver com você, né? Total. Tu me perguntaste no início qual é a palavra que me define, é exatamente essa. Porque a força é nossa. Em parte, sim. Mas é uma aliança, né? Com o Senhor. Em parte, tem a nossa colaboração. Porque Deus não faz nada Que você possa fazer. que eu possa fazer. Ele não faz nada por, tipo... Já foi o haja luz, haja as coisas. Já passou dessa fase. Né? Ah, eu quero um emprego. O emprego não vai bater na tua... Às vezes pode vir até alguém mais. Cara, vai atrás. Né? Ah, eu quero ser campeão mundial de alguma coisa. Cara, treina há muitos anos. Tu treina muito, né? Tu pode falar. Tudo que a gente quer é baseado num processo. Meu pai dizia, filho, Deus vai ser sempre o critério de desempate. Deus não vai fazer as coisas por ti. Mas o dia que tiver que desempatar, vai ser sempre tu. Estuda. Estuda. Se a nota for igual, Deus vai ser o critério de desempate. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Tu posso em quem me fortalece. Mas ele não é tudo posso naquele que faz as coisas por mim. Tem até que eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Essa é outra versão. Olha só que loucura. Mas tu viu que não é Deus fazendo de graça? Não, eu faço a força que Cristo me dá, mas eu faço. Mas quem que tá fazendo? Eu. É isso aí. Entendeu? Então, eu posso todas as coisas. Meu, que legal. Eu aprendi muito, aprendi com a dor e com os ensinamentos do meu pai, isso. Isso foi enraizou. E isso fez o Daniel que o Daniel é hoje. Né? E eu até falava com uma outra entrevista que eu dei em atrás, em 2018 eu estava em Abu Dhabi e eu fui bicampeão mundial. Né? E lá eu me lembrei de uma coisa que meu pai tinha falado comigo lá na minha infância. Quando eu estava aprendendo a jogar vôlei, se não me engano, e aí às vezes eu estava cansado, ia desistir, e o pai já dizia, Daniel, segue treinando. Se tu treinar com afinco e dedicação, em algum momento você vai se tornar bom naquilo. E você vai representar o Brasil algum dia fora do Brasil. E foi no Paradesporto que você representou o Brasil? Aham. Uau. E eu tentei no vôlei, tentei no basquete, tentei no tênis, tentei num monte de esporte, porque o pai falou aquilo e eu, durante a minha juventude, eu tentei muitas vezes e não consegui. Fui pra faculdade, trabalhar, casei, a vida continuou. Aí em determinado momento lá, eu falei, cara, tô só trabalhando, indo pra igreja, indo pra casa. Tô um ciclo de sobrevivência, um ciclo de um ratinho, né, de um círculo ali. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Aí foi quando meu pai morreu, né? E aí que me desestruturou muito emocionalmente. E aí um dia minha mulher falou assim, por que não pode fazer uma coisa que tu goste? Posso fazer uma coisa que honra teu pai? Uau. Pô, teu pai te ensinou tantas coisas, cara. Tu era tão pra frente, agora tu tá só aí. Fazer jiu-jitsu. E aí comecei a fazer jiu-jitsu. E no primeiro campeonato que eu ganhei, foi lá em Goiânia, eu lembro que eu tava no campeonato, fui campeão, o ginásio todo, mãozinha. E eu tive o impulso de procurar meu pai na plateia. E eu não encontrei. Doeu muito. E eu falei, nossa. Porque aquilo foi só no Brasil, era só em Goiânia. Foi o primeiro título que eu ganhei. Pô, ganhei a final do absoluto de jiu-jitsu na faixa branca.
quanto um maluco muito maior que eu, sem deficiência nenhuma. Cara, eu queria meu pai, porque, cara, um dia falou que se eu fosse bom em alguma coisa eu ia ser campeão. E aí, aquele dia, cara, vou continuar. E aquele dia eu falei, cara, vou continuar nisso. Vou continuar treinando. Só que eu me esqueci. E eu já tinha sido campeão em 2017, quando eu estava no pódio em 2018, eu lembrei. Nossa! Ele falou que você não desistisse. O pai. Eu ia representar o Brasil. O pai acertou. Eu tava com a bandeira do Brasil no pódio. E eu tava lá, tipo, agradecendo a Deus. Eu falei, Deus, obrigado por ter conquistado. E aí eu lembrei, nossa, o pai profetizou isso. O pai lá na minha adolescência, ele disse, se você não desistir, e se for bom naquilo que fizer, um dia você vai representar o Brasil. Tu tava com quantos anos? Hoje? Com quantos anos tu ganhou o título ali? Eu tava com 39. 39. Eu tava aí já no esporte. E hoje tá com quanto, Daniel? 44. E eu tava, sabe, eu falei, cara... E aí você me remete ao que a gente planta na vida das pessoas hoje? O que a gente ensina para os nossos filhos? Quais são as sementes que a gente vai plantando lá? Porque a gente sabe, o plantio a gente escolhe que sementes plantar. Exato. Mas a gente não escolhe os frutos que vai colher. Se a gente pode escolher a semente que vai plantar, por que a gente não planta motivação, perseverança, né, disciplina, organização, coragem? É isso. São essas sementes que a gente precisa colher esses frutos no futuro, em nossos filhos, em nossos assistidos na ONG, nas pessoas que vocês evangelizam. Ensina a criança no caminho que você vai andar. São esses frutos que a gente quer. Se a gente pode escolher os frutos, por que plantar qualquer coisa? Eu sempre enxergo as crianças como um solo fértil sem nunca ter sido plantado nada. Então a gente pode escolher o que plantar lá dentro. Quando a gente, por exemplo, está evangelizando uma pessoa e ganhou aquela pessoa para Jesus, resetou o Windows dela. Deu reset ali. Atualizou o sistema ali. Cara, o que nós vamos instalar naquele sistema ali? O que vai rodar a partir de hoje ali? A gente pode escolher o que a gente vai plantar. Sabe? E se a gente puder plantar coisas melhores, a gente vai ter um resultado melhor no futuro. Eu procuro hoje. Hoje eu tava na escola e hoje eu estava recebendo as notas do Gabriel, que eu fui mais novo. E a professora dizendo, nossa, Daniel, o Gabriel é diferente das outras crianças. E eu já fui defensivo. Diferente de como? Não, o Gabriel, ele tem uma comunicação diferente. Enquanto tá todo mundo bagunçando lá, bagunça, ele tá do lado do professor observando as coisas. Quando ele percebe que o professor vai terminar a brincadeira, ele já vai lá e começa a organizar as coisas. Eu falei, legal. Outra coisa, ele não deixa ninguém entrar no banheiro com ele. Eu falei, isso é uma dificuldade que a gente tem, seu Daniel, muita dificuldade, porque às vezes ele quer fazer xixi, né, e não deixa a gente acompanhar ele. Ele tá com quantos anos? 3? 3 anos. Eu falei, que bom. Ele olhou assim, ele tá sendo bem, ele tá respondendo bem aos ensinamentos de casa, porque a gente ensinou que o pipi, o bumbum dele é o segredo dele. É a intimidade dele e ninguém tem acesso a isso. Nem nós, somente a mãe em momentos necessários, mas estranhos nenhum tem acesso a isso. É bem assim mesmo, ele quer ir no banheiro, não deixa ninguém estar dentro do banheiro com ele, fecha a portinha lá, aí ele vai lá e faz as coisas e sai bem feliz. Eu falei, essa é a semente correta. E vocês plantaram dentro de casa. E ela, isso é verdade, é muito legal isso. Eu falei, ela olhou por outra perspectiva, vai ser um problema, ela entendeu. Entendi, nossa, que legal. Eu tava me dizendo que é um problema, eu tava me dizendo que, pô, que legal. Né? Sim, porque daí ela olhou com outra visão. E aqui ele gosta muito de ficar mexendo nas panelas, tudo mais assim, né? Em casa, eu gosto de cozinhar, então eu dou liberdade de incluir, às vezes cada um fica numa cadeira do lado do fogão me ajudando, na hora de cortar a carne, eu dou uma faca para cada um e eles cortam a carne. Ele corta a carne com a faca, eu fiz sim, com um facão desse tamanho afiado, bota os dedinhos assim, faz certinho os cortes e tu deixa, eu falei sim. Porque eu estou preparando ele para ter habilidades motoras, coordenação motor,
conteúdo que faça e ser um cara que vai ajudar em casa. Ou vai ser um marido que não vai ajudar, vai ser um marido que vai ajudar bem a esposa. Aí a outra pessoa vai olhar, você está sendo ensinado então. Já passa as dicas aí pra ele. Ai, Então, meu Deus. Eu com certeza faço um monte de coisa errada, mas eu sempre procuro hoje reproduzir com o pai que eu tive. Porque ele plantou boas sementes em mim. E hoje eu posso frutificar em várias áreas. E hoje eu procuro plantar sementes nas pessoas. Começo plantando nos meus filhos. Mas a gente tem um monte de semente pra gente plantar, Priscila. A gente pode plantar em vários lugares, plantar na igreja, plantar aqui com podcast, a gente pode plantar nos amigos, a gente pode plantar nos... Cara, a gente escolhe certo, a gente pode escolher bem, a gente pode escolher certo. Show de bola. E eu espero ter... Maravilhoso esse momento. Eu sei que tem muito mais história que a gente podia contar, sei que a gente podia ficar aqui a noite toda falando, mas eu quero te agradecer porque o que a gente falou, eu acho que já é o suficiente para muita coisa. Para mim foi muito bom. E eu acredito que para quem está em casa também vai ser muito bom esse momento. E engraçado, a hora que a gente estava ali no início e a gente falando, né? Não tem roteiro, não tem nada, deixa fluir. E é isso, é esse ambiente que eu gostaria de ter e que bom que tivemos, sabe? E você falou um momento ali, né, sobre identidade, não sei o quê. E a hora que tu falou de identidade, eu estava estudando sobre o Mefibosete. Vocês conhecem a história dele, né? E eu acho tão engraçado que o dele não foi, o jeito não foi no parto, foi depois já tava, né, crescidinho ali, bebê. Ele caiu, machucou a perna e por muito tempo ele se escondeu. Ele foi para Lodebar, que é um lugar de esquecimento. Né? E quantas pessoas, mesmo às vezes não tendo uma deficiência, estão nesse lugar de esquecimento. E me veio isso, tipo, gente, vamos restaurar a identidade, sabe de onde você veio e para onde você vai, que é em Cristo. Somos seres eternos, igual a gente falou aqui no podcast. E teve um momento que Davi vai resgatar. Ele foi plantar a semente que ele tinha, né? Mefibosete ali, por honra, enfim, mas ele plantou isso nele e resgatou ele de volta para lembrar ele: você é filho de um rei, tu não é qualquer pessoa. E nós somos filhos do rei, que é Jesus Cristo, que é Deus, então... Só nascemos em corpos diferentes. Em corpos diferentes, mas é isso. E somos filhos, temos uma identidade, somos filhos. Então, independente da situação que a gente está passando, a gente tem que saber e lembrar sempre disso. Mas agora eu quero te agradecer por esse momento tão gostoso. Que Deus abençoe você, a tua ONG. Eu sei que eu vou ouvir muito falar ainda. Já fala aí qual é o arroba pra gente colocar ali pra galera. Então vai lá em @FCJJP de Federação Catarinense de Jiu-Jitsu Paradesportivo ou @Jiu-Jitsu Paradesportivo Nacional, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram vai achar, né? O Jiu-Jitsu Paradesportivo Nacional a gente fala do paradesporto a nível de Brasil e na FCJJP a gente comunica mais a nível do paradesporto dentro do estado. Né? Mas ambos comunicam a mesma coisa. E quem quiser participar lá do meu arroba, lá no Daniel Borges Oficial, tanto no Instagram, Facebook. Isso aí, segue lá. Só seguir lá que eu compartilho um pouco daquilo que eu vivo e daquilo que eu falei hoje como experiência. E tem coisa de negócio também, coisa ambiental, a gente mete bedelho em várias áreas da vida aí. Show de bola. Obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Segue lá o Daniel. E você conhece, né, pessoas que têm alguma deficiência, querem fazer para jiu-jitsu, chama ele lá, né? Mulheres, vocês que têm alguma marca, alguma coisa, não estão saindo de casa, sai de casa, vai à luta, não desista, né? Vamos lá, né? Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete.